Meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, hoje estamos aqui em mais uma aula, mais um bate-papo aqui neste canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós compartilhamos conhecimento útil para a sua vida, para que você melhore aqui nessa terra dia após dia, buscando ter uma vida e uma vida com abundância, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Então, hoje nós iremos falar sobre a importância, eu estou aqui com vários livros, de a gente adquirir conhecimento. Eu quero começar aqui lendo um versículo bíblico que está em Provérbios 18, versículo 15, que diz assim, que o coração do prudente adquire conhecimento e os ouvidos dos sábios também o conhecimento. Então, o conhecimento ele é muito importante para as nossas vidas. E eu quero falar hoje sobre uma das maneiras mais eficazes de a gente adquirir conhecimento, que é através de livros. Eu estou aqui com alguns livros, a começar pela Bíblia, a maior fonte de conhecimento que nós temos, e outros livros aqui também sobre finanças. Por exemplo, eu estou com esse livro aqui, A Criação de Riquezas, do Paulo Vieira. Ele já foi publicado outra vez como fator de enriquecimento. Então essa aqui já é uma edição mais atualizada e ele colocou esse outro nome aqui com alguns capítulos a mais. E esse livro em especial, ele me ajudou muito, porque em 2019 eu estava com muitas dívidas e eu já não aguentava mais. Só para vocês terem ideia, naquela época eu ganhava R$ 1.500 por mês e estava gastando R$ 4.500 por mês, 3 vezes mais do que a minha renda. Então eu estava desesperado, pedindo a Deus, por misericórdia, por compaixão, por amor, me dê uma resposta. Então Deus me encaminhou até o Paulo Vieira, e naquela época eu comprei o livro dele e li o livro dele e ficava assistindo vídeos no YouTube do Paulo Vieira sobre finanças. Então, num processo que durou 10 meses, eu consegui quitar umas 15 dívidas que eu tinha. Eu tinha 5 empréstimos, 3 cartões de crédito, 3 cheques por mês ali com dívidas que eu tinha na época. O processo foi longo, durante 10 meses, mas o que me ajudou muito, abaixo de Deus, foi o conhecimento que eu fui buscar através da leitura deste livro aqui e através dos vídeos do Paulo Vieira sobre finanças, sobre inteligência emocional. Então, o que me ajudou muito? O que me ajudou muito foi justamente eu buscar a Deus e o conhecimento que eu precisava para poder mudar a mentalidade, mudar os hábitos, para os hábitos corretos, para que eu pudesse, então, ter os resultados positivos. E deu certo. Depois de 10 meses, eu quitei tudo. E foi o melhor período da minha vida. Foi depois ali eu ver o meu salário livre das dívidas, dos empréstimos. Eu quitei todos os cartões de crédito. Eu quitei todos os cheques. Eu não usei mais o cheque especial. Então, assim, a minha vida realmente melhorou muito. E foi depois que eu adquiri o conhecimento colocando em prática. Aqui eu já quero também te trazer um alerta, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte, que o homem que ouve as palavras dele, ou seja, que adquire o conhecimento, e que coloca em prática, ou seja, você precisa adquirir o conhecimento e colocar em prática. Você vai ser prudente. Você vai ser prudente. E pode vir as pressões, pode vir as aflições, os problemas, mas você vai ficar de pé. Porém, se você adquire o conhecimento, mas se você não coloca ele em prática, você, quando vier as pressões, as dificuldades, os problemas, as aflições da vida, você não vai ficar de pé. Porque o conhecimento apenas, sem ser colocado em prática, ele não vai ter utilidade na sua vida. Você vai ter frustração, você vai continuar com vários problemas. Então, o intuito de você buscar adquirir conhecimento é você colocar esse conhecimento em prática, porque senão não vai adiantar. Você só vai encher a sua cabeça de informações e não vai ter a sua vida mudada. Então,
coloque isso na sua cabeça. Buscar conhecimento e colocar ele em prática. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui também sobre José do Egito. Gênesis capítulo 41. Ele estava preso injustamente, mas aí Faraó manda chamar ele. José está de frente para Faraó. Faraó teve um sonho que ninguém interpretava e Deus deu a José o dom da interpretação de sonhos. Então José interpreta o sonho de Faraó e era um sonho que resumidamente falava assim: olha, Faraó, vai vir 7 anos de prosperidade sobre o Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então o que é que você precisa fazer? Escolha um homem inteligente e sábio para ele administrar durante os 7 anos de prosperidade. Para que quando vier os 7 anos de fome, o mundo não morra de fome, o Egito não morra de fome, não entre numa crise. Então, você precisa fazer isso, Faraó. Essa é a interpretação do sonho. Naquele momento, Faraó olha para José e fala: acharíamos alguém como esse homem, em quem há o Espírito de Deus? Esse homem, ele é inteligente e sábio, então vai ser você, José. Por que José foi escolhido? Primeiro, porque ele era cheio de Deus, do Espírito de Deus. Então busque o Espírito de Deus para você vencer nessa vida. Segundo, porque ele tinha inteligência, ele tinha sabedoria e tinha conhecimento. Se você for estudar a história de José, você vai perceber que José era um jovem sábio, um jovem inteligente, que tinha conhecimento. E por isso que ele foi escolhido para ser aquele homem que iria administrar então lá a terra do Egito. Então ele saiu da cadeia e passou a ser o governador de toda a terra do Egito. Por quê? Porque ele era cheio de Deus, do Espírito de Deus, porque ele tinha conhecimento, inteligência, sabedoria. Então, buscar o conhecimento é muito importante. O próprio Deus, no livro de Oséias 4:6, ele fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, o conhecimento, ele te dá proteção contra a destruição que está querendo vir contra a sua vida. Então, para já nós irmos aqui para a conclusão desse vídeo, busque conhecimento através da palavra de Deus. A própria Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala que se você pedir sabedoria para Deus, ele lhe dará, mas peça com fé. Então, pegue a palavra de Deus, busque esse conhecimento da palavra de Deus. Além disso, leia bons livros. O Paulo Vieira, ele é um bilionário, mas ele já passou vários anos da vida dele em crise financeira, mas ele deu a volta por cima. Ele superou a si mesmo, superou as crises, as dificuldades, e hoje ele é bilionário. Então os livros dele, eu já li vários, são excelentes. Ele tem um currículo, ele tem um histórico, ele tem testemunho, tem depoimento, ele tem propriedade para nos ensinar, porque ele tem o exemplo para nos dar. Aqui também, por exemplo, esse livro que eu li também é muito bom, As Finanças do Homem Sábio, do pastor Pereira. Tive a oportunidade de conhecer o pastor Pereira e de ler esse livro. É um livro muito bom. Ele também é da área financeira, já aposentado, dá palestras nessa área. Muito bom esse livro aqui também. Ele fala muito sobre a importância de nós não fazermos empréstimos, de nós valorizarmos o nosso dinheiro. Ele fala aqui que quando a parábola dos talentos, quando a gente valoriza o dinheiro, nós estamos multiplicando o talento. Quando nós não administramos bem o dinheiro, nós estamos sendo como aquele servo imprudente que enterra o talento, que desperdiça, que faz o que não deve ser feito. Então é um livro muito bom também. Tem outros livros, esses 4 aqui agora, esses 3 aqui eu adquiri ontem, do pastor Pedro Medina, também aqui já comecei a ler. São livros também sobre finança. Tá vendo aqui, todos os livros, o Banco de Deus na Terra. Esse outro livro aqui também, que eu tô lendo, do Primo Pobre, que é uma referência também em finanças. Nós sabemos aí sobre, ele é bem famoso no YouTube, né? Sobre esse assunto aqui. Também dá muitas dicas. Aqui ele basicamente fala do tripé, que é você ganhar dinheiro, gastar menos e fazer investimento. Então, gente, é importante nós buscarmos o conhecimento. O que nós não podemos é negligenciar, contar historinhas. O Paulo Vieira fala muito das historinhas, que são desculpinhas, porque quem quer encontra um meio. Quem não quer, conta uma história, inventa uma desculpa. Mas se você não buscar a solução, você vai continuar na mesmice. Você vai continuar com os mesmos resultados. Tem até uma frase que fala que insanidade é você
fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, se queremos resultados diferentes, temos que fazer atitudes diferentes, pensamentos diferentes, mudar a mentalidade. Muita gente fala, eu não gosto de ler, eu não sei ler. Vocês acham que eu gostava de ler? Que eu sabia ler? Não, eu não sabia praticamente ler. Eu me considerava semi-analfabeto, praticamente. E aí, através do hábito da leitura, o pastor Júlio, que é um amigo meu pastor Júlio Nogueira, ele fala a frase assim, que nós só aprendemos fazer fazendo. Então você só vai aprender a ler lendo. Só vai aprender a escrever escrevendo. Só vai aprender a economizar economizando. Então, coloque isso na sua vida. Busque o conhecimento, comece a ler, e você vai ver que a sua vida vai melhorar. A minha vida, eu tenho um testemunho. Em 10 meses, eu mergulhando nesse livro, lendo ele, ouvindo Paulo Vieira, os vídeos do Paulo Vieira, buscando força em Deus, Deus que me direcionou para eu chegar até o Paulo Vieira. E aí o que aconteceu? Em 10 meses, mas leva tempo, tem que ter paciência, resiliência, constância, determinação, e você vai conseguir. Mas você precisa fazer a sua parte. O que você não pode fazer é se entregar, é desistir, é achar e se convencer que não tem jeito para você. Então eu vim aqui através desse vídeo dizer, tem jeito para você, tem solução para você. O próprio Paulo Vieira tem uma frase que fala assim, se alguém pôde, você também pode. E eu recito essa frase para você aqui, para nós fecharmos essa palestra de hoje. Tem jeito para você. Agora o que você precisa é se conscientizar disso, buscar a solução, buscar Deus, adquirir o conhecimento e pôr ele em prática na sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.